Olá, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui do nosso canal. O tema desse vídeo é sobre suicídio. Estou um pouco doente, mas vou tentar fazer aqui esse vídeo aqui para que nós possamos refletir sobre o suicídio. E por que nós estamos fazendo esse vídeo sobre suicídio? Aqui ao lado da minha casa, a poucos metros, um jovem cometeu suicídio e uma pessoa perguntou a mim se havia ou não havia salvação para este jovem. Eu perguntei para ele o que é que ele achava, se havia salvação ou não, e ele respondeu para mim que não havia salvação porque ele tirou a própria vida. Nesse vídeo nós vamos ver a minha parte sobre o julgamento e a parte de Deus sobre o julgamento. Queremos também informar a você, talvez que não sabe, de cada 100 mortes que acontecem no mundo, uma morte é por suicídio. E de cada 10 mortes por suicídio, 8 mortes são feitas por homens, 8 suicídios são feitos por homens e 2 suicídios são feitos por mulheres. As principais causas do suicídio são, em primeiro lugar, a depressão. Depressão é uma doença quando o nosso corpo ele perde algumas substâncias e essas substâncias nos causam uma doença chamada depressão. O segundo caso são os casos amorosos. Então, a segunda causa de suicídio são casos amorosos, maridos que são largados pelas esposas, esposas que são largadas pelos maridos. Problemas também familiares estão nesse meio, né? Quando há uma luta imensa entre filhos e pais, pais e filhos, pais e avós e assim sucessivamente. A terceira causa de suicídio é o uso de drogas ou álcool, né? Os vícios, a pessoa tenta se libertar dos vícios e não consegue. A quarta causa de suicídio no mundo é o bullying, a brincadeira de mau gosto. A brincadeira de mau gosto feita na escola, feita no trabalho, feita com amigos, aquelas brincadeiras que acabam fazendo com que a pessoa se sinta um nada. A quinta causa de morte é aquelas que são doenças terminais, ou seja, as pessoas sabem que estão com problemas que vão levar à morte e ela não quer causar problema para os outros, né? Então tem muitas causas, inclusive na justiça, que as pessoas pedem o direito a morrer. E o outro causa, e a última da lista de 6 que eu coloquei, são os traumas emocionais, né? Aquela menina ou jovem que foi abusado quando criança, aquela jovem ou menina que alguém humilhava a ela ou humilhava ele quando criança. Esses traumas emocionais descarregam no futuro para algumas pessoas em uma morte prematura por suicídio. Graças a Deus que Deus falou algo a Samuel que é bem interessante. Deus disse assim a Samuel, Deus não julga como julga o homem. E essa é a nossa grande alegria, saber que Deus tem um olhar diferente de nosso julgamento. E eu queria ler então para você 3 textos do Novo Testamento falando sobre o julgamento humano. O primeiro se encontra em Lucas, capítulo 6, verso 37. Diz o seguinte: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenado. Perdoai e serei perdoado. Veja, aqui Jesus está dizendo que a gente não tem a tarefa de julgar ninguém. A pessoa cometeu suicídio, está perdido. Quem é você para julgar? Você é apenas um réu do mesmo julgamento que participará a pessoa que cometeu esse ato de suicídio. Então não julgue e não condene, para que você não seja condenado. Isso disse Jesus. E perdoe. Tente achar perdão para que você possa ser perdoado. No livro de Mateus, capítulo 7, verso 1 e 2, esse texto ele é mais aprofundado. Vamos lá ver o que a Bíblia diz? Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Veja,
É uma ordem de Cristo nós não sermos juízes de ninguém no que se diz respeito à salvação e perdição. Eu posso julgar se certos atos são errados ou não. Por exemplo, matar é certo ou não? Não é certo. Roubar é certo ou não? Não é certo. Agora, eu não posso julgar as pessoas, porque não sou juiz. O juiz é Deus. No texto de Romanos, capítulo 2, de 1 a 3, a Bíblia diz o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgais quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que pratica tais coisas e fazes a mesma coisa, pensas que te livrará do juízo de Deus? O texto aqui está dizendo que, primeiro, nós não devemos julgar e, segundo, e que quem é o juiz desse julgamento é Deus. Agora sim, nós podemos entrar no assunto. Veja, se uma pessoa comete suicídio, ela está salva ou está perdida, isso não diz respeito a mim ou a você condenar ou absolver. É algo de Deus. O importante, então, é nós usarmos de misericórdia e pedir a Deus que Deus tenha misericórdia do julgamento desta pessoa. Outra coisa que é interessante nós notarmos aqui é que Deus, nesse juízo, nesse julgamento, Deus vai julgar com justiça. Mas vamos para um texto, talvez agora o mais importante de todos. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 14. Diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Por esse texto, eu posso perceber que o julgamento de Deus não se dará pelo último ato. Veja, a pessoa tem uma história, ela nasceu, ela viveu e ela morreu. Ela não pode ser ajuizada ou penalizada pelo seu último momento de sua vida. E como você sabe, essa pessoa é uma pessoa doente, depressiva, ela é uma pessoa que está passando por uma situação mental difícil e ela tira a sua vida. E a história dela? E do nascimento até aquele ponto, Deus não vai levar em conta? O texto aqui está dizendo que Deus vai trazer a juízo todas as obras, boas e más, até as que estão escondidas. Então, quando Deus julgar, Deus não vai levar em conta aquele momento específico em que a pessoa tirou a própria vida, mas Deus vai contar a história da pessoa. Então, para finalizarmos, eu gostaria de ler o último texto que eu acho muito bonito. Está lá em João 3, verso 17. O 16 você já sabe, né? Porque Deus amou o mundo, nós, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o verso 17 ele é bem específico para este assunto. Vamos ver o que diz? Diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Perceba que no nosso julgamento existe uma porta de escape. Perceba também que Deus, ele é um juiz justo. Deus não vai tratar com leviandade o pecado de ninguém. Ele é justo. E o que ele tiver de condenar, ele vai condenar. Mas se por um lado Deus é justo, por outro lado Deus é amor. Deus ama a mim e a você com amor real, amor verdadeiro. A Bíblia chama de amor ágape. Um amor que é desprendido de todas as coisas. Ele ama porque ama. Mas se Deus é justiça e Deus é amor, como se salvaremos, Helder? Porque somos pecadores. É porque entre aqui a justiça e entre o amor existe uma cruz. E esta cruz,
nós conhecemos como a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. A Bíblia então diz que Deus amou a gente de tal maneira que deu seu Filho para nos salvar. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que esse Filho veio ao mundo não para que nós fôssemos julgados e condenados por Ele, mas para que nós pudéssemos ser salvos por Ele. Quer saber a verdade? Se a pessoa comete suicídio ou não comete, se a pessoa vai morrer de velhice, se vai morrer de Covid, o importante é você ter a Jesus Cristo do seu lado, é você amar a Jesus Cristo, é você abandonar a sua vida de pecado, é você se entregar de corpo e alma a esse Jesus Cristo, mesmo sendo quem você é, um pecador. Eu sei que você é um pecador, porque eu conheço as minhas lutas e eu também sei que eu sou pecador, mas eu creio em Cristo e eu creio que Cristo vai salvar a mim e vai salvar a você se nós nos entregarmos completamente a Ele. Deixa Deus julgar as pessoas. Pare de julgar. Que Deus te abençoe.